Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o quarto episódio do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária. E eu sou Ana Gabriela, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema Poluentes emergentes. Prevenir para não precisar remediar. Hoje discutiremos sobre uma temática que ganhou destaque e vem sendo abordada de diferentes maneiras por pesquisadores do mundo todo, como um novo desafio ambiental, um perigo silencioso, ameaça na água para consumo humano. Trata-se de compostos químicos que estão sendo detectados no meio ambiente e, mesmo em baixas concentrações, podem ser muito perigosos. Esses compostos químicos são encontrados em diversos produtos da nossa rotina, sendo importante destacar que seu consumo crescente, descarte inadequado na natureza e a falta de disseminação sobre seus efeitos vem se tornando um alarme à saúde pública e ambiental. Com isso, no episódio de hoje, trataremos sobre poluentes emergentes juntamente com a nossa convidada, Cassiane Montagnier. Antes de iniciarmos as perguntas, gostaria de agradecer imensamente a sua participação conosco hoje, Cassiana. Poderia contar para nós um pouquinho sobre a sua trajetória? Então, olá a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme participar dessa edição. E eu sou a professora Cassiana Montagnier, trabalho nessa área já desde o meu mestrado, isso começou por volta de 2005, mais ou menos, onde também a linha de pesquisa nessa área vinha se desenvolvendo no Brasil. Então, acho que eu já estou um pouquinho mais acostumada de falar sobre esse tema, é um tema que me agrada muito. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, depois fiz 2 pós-doutoramentos nessa área, todo tentando entender quais eram os reais efeitos desses poluentes emergentes, né, para o meio ambiente. E hoje eu sou professora no Instituto de Química da Unicamp, coordenadora do Laboratório de Química Ambiental, onde eu, inclusive, fiz minha pós-graduação, e oriento as pesquisas ainda relacionadas nessa área, agora numa linha de detalhamento um pouquinho mais abrangente, quando a gente fala do tema dos poluentes emergentes. Fui diretora da Divisão de Química Ambiental da Sociedade Brasileira de Química até esse ano, e tenho as minhas pesquisas relacionadas um pouco nessa área de monitoramento, da parte de ecotoxicologia aplicada à avaliação de risco desses compostos, nas tecnologias de tratamento de água e efluentes, com foco para o reuso, para os produtos de desinfecção, enfim, para os microplásticos, algo que está aí nas perguntas mais desafiadoras para os químicos analíticos ambientais. Bom, já percebemos que tem tudo para contribuir e que nosso bate-papo vai ser muito interessante. Então, vamos começar. Sabemos que a diversidade de processos industriais e ações antrópicas é responsável pela produção de incontáveis poluentes que contaminam os recursos naturais e trazem prejuízos à saúde ambiental e humana. Entretanto, pesquisas mais recentes que tratam de estudos acerca de recursos hídricos vêm destacando a existência de compostos que não eram tão comuns de serem encontrados, nem identificados, sendo chamados de poluentes emergentes. Mas, afinal, o que realmente são os poluentes emergentes? Bem, eu aqui já vou dar um detalhe, né? A gente pode chamar poluentes emergentes, contaminantes emergentes, microcontaminantes. Isso tudo está relacionado ao fato de que agora nós somos capazes de estudar a contaminação dos corpos hídricos, ou solo, ou atmosfera, em níveis de concentração bastante baixos, e que há anos atrás, ou há décadas atrás, não tínhamos ferramenta para quantificá-los e para enxergarmos nessas concentrações. Com isso, se abriu uma nova linha de pesquisa, que a gente chamou com atenção para os poluentes emergentes ou contaminantes emergentes, que trata-se de compostos
que estão presentes em concentrações muito pequenas, né, a nível de nanograma, picograma por litro, né, e que, por estarem lá, nessas concentrações que na química a gente chama de concentrações residuais ou traços, né, podem causar efeitos a níveis crônicos, ou seja, aquela exposição um pouquinho todos os dias, e que a gente tem uma complexidade muito grande para entender quais são os principais fatores, né, desencadeadores desses efeitos. Então, enquanto os contaminantes, né, esses compostos, que antes talvez a gente não enxergava, porque não tínhamos tecnologia analítica para isso, ou porque não procurávamos, né, enquanto eles estão lá presentes e a gente está estudando, tentando entender quais são os efeitos dele, quais seriam as concentrações seguras para que eles estejam presentes no ambiente, eles são classificados aí como nessa categoria dos contaminantes emergentes. Quando a gente tem um pouquinho mais de detalhamento de pesquisa, eu falo um pouquinho, mas eu estou sendo modesta, na verdade tem que ter uma gama de resultados muito grandes envolvendo a parte toxicológica, a parte química, a parte epidemiológica, enfim, que nos traz uma concentração segura para que eles estejam presentes no meio ambiente. E essas concentrações são possíveis de serem implementadas, de serem inseridas em algum processo de legislação, ou seja, eles passam a ser legislados e monitorados, aí esse composto deixa de ser um contaminante emergente. Ou então, porque os estudos nos mostraram que a presença deles no ambiente não é tão preocupante nas concentrações em que eles são encontrados, do ponto de vista de causarem efeitos aos organismos ou à saúde humana. E aí, portanto, eles são contaminantes que estão presentes, são poluentes que estão presentes no ambiente, mas que não causam risco naquelas concentrações. E aí, portanto, também fica numa situação de que não precisamos nos preocupar com eles. Mas daí, até chegar nessas conclusões um pouco mais definitivas, demora muito tempo, são muitos estudos em diferentes áreas que precisam ser desenvolvidos, e nesse momento, né, enquanto a gente está estudando isso, eles são, sim, classificados, então, como poluentes emergentes. Então, a gente viu com a sua explicação que poluentes emergentes é um termo utilizado para representar uma grande diversidade de substâncias. Assim, quais seriam as substâncias que se enquadram nessa categoria? Elas advêm de processos industriais e afins ou também são provenientes de outros meios? Sim, é uma pergunta bastante interessante. Os contaminantes emergentes, eles podem ser classificados por diferentes processos. Eles podem ser de origem industrial, eles podem ser de origem doméstica, que a gente chama, os de ações antrópicas, aquelas que nós consumimos e excretamos, né, e, portanto, estão presentes no esgoto doméstico, e podem ser também aquelas que são usadas nas atividades agropecuárias, os fármacos veterinários, os pesticidas, e é uma gama enorme. Veja que alguns dos pesticidas são legislados, poucos, menos de 10% de tudo que é permitido para uso no Brasil hoje. Portanto, todos os outros 90% podem ser classificados ou estarem sendo classificados como poluentes emergentes. Por quê? Porque eles estão presentes, né, no ambiente, mas não são legislados. E há uma série de estudos envolvendo as questões relacionadas à avaliação de risco desses compostos no ambiente. Então, a gente pode, para dar nome, né, a gente pode incluir os fármacos, os produtos de higiene pessoal, de higiene doméstica, muitos produtos usados na indústria e que são descartados. Nós também podemos considerar contaminantes emergentes, aqueles subprodutos gerados pelos processos de desinfecção de água, que é muito comum aqui no Brasil, principalmente, onde a gente tem a cloração como etapa final de desinfecção, super importante para a remoção de patógenos. Os microplásticos são considerados contaminantes emergentes, na medida em que a gente está estudando aí quais são os efeitos deles
para biota, para ingestão humana, e onde é que eles estão presentes em cada uma das matrizes ambientais. Enfim, todas essas são classes de compostos que têm diferentes usos, mas que todos eles hoje são considerados contaminantes emergentes ou poluentes emergentes. Ao longo dos anos, vários pesquisadores já vêm estudando e publicando a respeito desse tema, trazendo dados sobre a presença de poluentes emergentes nas águas brasileiras. É possível afirmar que os poluentes emergentes estão presentes de maneira uniforme nos rios brasileiros, ou eles se concentram mais em algumas regiões do país? Como que ocorre a identificação desses poluentes nas águas? Essa é uma pergunta bastante interessante, e a resposta é não. A concentração dos contaminantes emergentes nos rios, ela está relacionada ao uso e ocupação daquela bacia no qual o rio está inserido. Então, se o rio está presente ou se o rio pertence a uma região com alta densidade urbana e industrial, por exemplo, como reflexo disso, a gente vai encontrar mais contaminantes emergentes que tenha essas como fontes principais. Quando a gente está falando de rios, por exemplo, que cruzam regiões de pastagem extensiva ou de agricultáveis, a gente os contaminantes emergentes que a gente acaba encontrando, né, são majoritariamente os pesticidas. Então, não é um padrão normal para todos os rios. Por exemplo, os rios do estado de São Paulo, nós temos muito pouco rio e uma demanda enorme por água, com um estado que tem uma crescente demanda hídrica para a indústria, para a agricultura e para abastecimento público. Portanto, reflexo disso, a gente vai encontrar a maioria dos contaminantes presentes nessas águas. Quando a gente pensa nos rios, por exemplo, da região norte do país, são rios enormes, com pouquíssima atividade industrial e com pouca densidade populacional também. Então, se procurarmos os contaminantes emergentes, alguns a gente até consegue encontrar. Há contaminantes que realmente a gente fala que estão presentes em concentrações residuais na maioria dos corpos hídricos do Brasil. Mas a identidade deles ou o perfil de contaminação, ele vai responder às atividades que existem em torno daquele determinado corpo hídrico. E, consequentemente, a gente pode depois estender isso, a gente vê isso refletido na qualidade de água de abastecimento público oriundo desses rios, que são mananciais. Uma coisa que eu fiquei pensando também é que existe a classificação desses corpos hídricos, né, pela legislação. A gente, no futuro, pode pensar que essa classificação de corpos hídricos, ela teria que incluir alguns padrões algumas concentrações de poluentes emergentes? É uma pergunta interessante. Veja, a presença de contaminantes emergentes não tem a ver com a classificação do rio. Muito embora daria um indicativo, né? A gente é de se esperar que os rios de classe especial ou de classe 1 estejam menos contaminados e, portanto, com concentrações de contaminantes emergentes menores, né? Mas isso não é um padrão, que normalmente pode ser um rio de classe 1, mas que está cruzando uma área de cana-de-açúcar, por exemplo, e que a gente vai encontrar vários pesticidas da cana naquele rio. Então, isso não é um padrão. A questão de incluir os pesticidas, algum contaminante emergente na classificação, ela é bastante complexa, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que encontrar são indicadores. Quais seriam os indicadores que eu poderia colocar? Porque todos aqueles índices que classificam o corpo hídrico como classe 1, 2, 3 ou 4, eles são baseados em indicadores, porque existem milhares de substâncias no rio. Então, a gente seleciona aqueles indicadores, aquelas substâncias que melhor representaria as outras demais que estão lá também no rio. Então, é algo bastante complexo para se obter, assim. A concentração de contaminantes nos rios, analisando por regiões, ela é diretamente proporcional à concentração industrial?
A gente pode, se a gente estiver olhando os compostos de origem industrial, sim. O que a gente tem, por exemplo, foi um trabalho com a cafeína, né? E a gente viu que onde a cafeína é um indicador de atividade antrópica, de atividade humana, que vem do esgoto doméstico, onde tinha mais gente, tinha mais cafeína. Mas, por outro lado, quando a gente compara grandes cidades, é uma coisa, né? Grandes capitais. A gente fez um estudo nacional mostrando pelas capitais. Mas, por exemplo, no Nordeste, que tem as capitais estão mais ou menos equivalentes às regiões Sudeste, Sul, por exemplo, né? No Nordeste, eles lançam o esgoto no mar e captam a água de rio para abastecimento. Então, esses rios eles estão mais protegidos, porque não recebe essa carga de contaminantes emergentes vinda do esgoto. O número, a quantidade de gente pode ser até a mesma. Já no sul, isso não acontece. Eles usam o mesmo rio que eles desaguam o esgoto, eles usam para fazer a captação de água. E aí a quantidade de cafeína é maior. E aí, já associado a isso, tem a questão de no sul, eles tomarem muito chimarrão, ter toda essa cultura de consumir mais a cafeína, que a gente estava usando como indicador, mas esse aspecto socioeconômico e cultural, que no nosso país é muito diferente de norte a sul, tem que ser considerado quando a gente olha para os números que a gente obtém. Então, tem todos esses aspectos, para além dos números aí que a gente acaba quantificando do ponto de vista analítico, né? Perfeito. Os poluentes emergentes possuem uma estrutura molecular complexa devido às suas funções e finalidades, como os fármacos e as substâncias presentes nos agrotóxicos, por exemplo. Por conta dessa peculiaridade, na sua estrutura molecular, elas podem ser tratados e eliminados através do tratamento convencional ou necessitam de um tratamento específico. Bom, acho que já deu para entender que nós estamos falando aí de uma classe de milhares de compostos. Tem esses milhares de compostos, eles podem ser classificados também, né, ou podem ser separados de acordo com as suas propriedades físico-químicas. Alguns deles são mais solúveis, outros já gostam de ficar mais aderido à matéria orgânica, por exemplo. Então, essa diferença na característica físico-química, e aí independe se eu estou falando de um fármaco ou de um pesticida, ela vai nos direcionar para a capacidade de tratamento que a gente tem. Então, hoje, o tratamento que a gente chama convencional é basicamente o tratamento microbiológico, o tratamento biológico, né, e o tratamento físico-químico. Então, alguns desses compostos podem ser removidos por esses tratamentos que hoje são usados. Outros, né, muitos deles, não são, eles são resistentes a esse tratamento, e aí precisam de um tratamento específico, ou, na verdade, um tratamento que a gente chama de complementar aos tratamentos convencionais. É importante a gente lembrar aqui que os tratamentos que a gente chama de convencionais, eles são muito eficientes para a remoção de patógenos, matéria orgânica, e o que eram, na verdade, os contaminantes, né, os poluentes principais de, sei lá, 5, 10 décadas atrás, vamos por aí, de décadas e décadas atrás, onde a preocupação maior era com a questão da contaminação, os efeitos agudos relacionados a um nível de exposição que a gente pudesse ter para alguns determinados patógenos ou contaminantes químicos. Hoje, isso está resolvido pelos sistemas que a gente chama de tratamentos convencionais. Mas agora surge a necessidade de olhar para o tratamento pensando na presença também desses compostos que para nós são novos, na verdade, são compostos que agora a gente está chamando atenção. E esses tratamentos, que foram planejados há décadas atrás, eles não foram planejados para a remoção de contaminantes emergentes em níveis residuais. Portanto, a eficiência do tratamento, né, ele precisa ser complementar, a gente precisa adicionar novos elementos ao tratamento, novas etapas, para que o tratamento seja eficaz também
para a remoção desses contaminantes em alguns casos. Então, veja, é importante a gente mostrar a diferença, porque não é um tratamento, a gente não precisa de um tratamento que substitui o tratamento que a gente já tem. A gente precisa de um tratamento que complementa o tratamento que a gente já tem, né? Para daí também remover os contaminantes emergentes nessas concentrações. Existe algum país que já tem esse tipo de tratamento? Os países em que tem o sistema de saneamento um pouco mais completo, digamos assim, né, que tem esse sistema de distribuição de água e esgoto bastante eficaz, com toda a rede de distribuição de água, coleta de esgoto, tratamento, etc., eles já investem nessas tecnologias complementares. Então, não é difícil a gente encontrar em países da Europa, Reino Unido, nos Estados Unidos, sistemas de tratamento que já usam essas tecnologias complementares para a remoção dos contaminantes emergentes. Por aumentarem a dificuldade do tratamento da água, os poluentes emergentes podem não ser totalmente retirados e acabam chegando à casa dos consumidores, sendo ingeridos pelas pessoas. Quais seriam as consequências desses poluentes para a saúde da população e dos ecossistemas terrestres e aquáticos? Os efeitos relacionados à exposição pelos contaminantes emergentes ainda é foco de muitos estudos, né? Que tipo de efeito a gente está abordando? Hoje, a área ecotoxicológica avançou absurdamente também nos últimos anos e pôde dar um suporte muito grande para os estudos relacionados aos emergentes. Então, por exemplo, se há 60 anos atrás a gente não se preocupava tanto com a capacidade de um composto de ser cancerígeno, por exemplo, hoje a gente já sabe que os casos de câncer são relativamente comuns, né? Então, esse, por exemplo, é um endpoint que a gente não pensava algumas décadas atrás e que hoje está completamente presente nas avaliações de risco. Então, existe, né, um nível de detalhamento no qual a gente quer chegar para poder entender por quê. Porque os contaminantes emergentes, os efeitos, né, dessa exposição, eles são vistos a longo prazo. Isso quer dizer que é muito difícil a gente fazer uma relação direta entre causa e efeito. Portanto, é difícil a gente apontar quais seriam os reais efeitos, principalmente para a saúde humana, em que todo o aspecto de estilo de vida, cultural, social, mudou muito nas últimas décadas, né? O estresse é uma coisa que é muito diferente hoje, né? O estilo de vida é muito diferente de hoje do que a gente vivia, o que era vivido há um século atrás, por exemplo. Então, tudo isso influencia também na qualidade de vida das pessoas. A questão, por exemplo, dos fármacos, eles vieram para estender a qualidade de vida e trazer uma expectativa de vida muito maior para a população, são excelentes. Mas aí o que acontece com o resíduo desses fármacos no ambiente, a exposição que a gente tem, que a gente chama de exposição ambiental, aquela que a gente não estava esperando. Eu não fui lá e comprei uma água contendo um fármaco para beber um pouquinho todos os dias, né? Então, quais são os efeitos? Então, a gente tem algumas indicações, algumas hipóteses de alguns efeitos, né, relacionados à presença dos contaminantes emergentes, e aí a gente pode citar, por exemplo, o aumento na incidência de câncer, a gente pode falar um pouco na questão da saúde humana, o aumento na infertilidade de homens, que mais? Obesidade, essa questão que é muito comum da gente identificar, que as meninas têm ficado mocinhas cada vez mais cedo, ou seja, o que a gente chama antecipação da idade da menarca, né? Isso, veja, são indicadores que a gente precisa de anos, talvez gerações, para poder entender quais foram os reais efeitos dessa exposição de um pouquinho todos os dias, desde a nossa vida intrauterina até a vida adulta, por exemplo. Então, tem-se alguns, né? Por exemplo, na questão da biota, a gente vê vários efeitos relacionados
a questão da reprodutividade dos animais, questões relacionadas à deformidade de alguns órgãos importantes, né? Relacionados às ações endócrinas, por exemplo, às atividades endócrinas. Que mais? A gente já viu trabalhos relatando efeitos neurológicos, porque alguns compostos têm essa ação direta no sistema neurológico. Então, os efeitos são muitos, mas o nível de complexidade das ações é maior ainda. Então, mas está mais ou menos relacionado a esses pontos, né? Então, veja, não é algo trivial da gente poder relacionar com o fato da gente estar tomando aquela água a vida toda, por exemplo, né? Eu vi uma reportagem também semana passada que falava sobre o microplástico, que é um tipo de poluente emergente, né? Dizendo que pela primeira vez foi detectado nos peixes da Amazônia, 95% deles têm microplástico dentro do peixe mesmo, né? E também foi detectado pela primeira vez a presença de microplástico dentro do ser humano, né? Eu achei interessante isso, porque também é um tipo de poluente que está emergindo. E é isso que você falou, né? Envolve um monte de processos culturais, econômicos, de consumo, e ficou o alarme mesmo, né? Para o corpo científico pesquisar e descobrir quais são esses reais efeitos, né? Sim. A discussão sobre poluentes emergentes reacende outra discussão sobre o tratamento de água e esgoto no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, 83,5% têm acesso à água tratada, enquanto apenas 46,3% do esgoto gerado que é tratado. Então, a expansão do sistema de saneamento no Brasil poderia reduzir as chances de contaminação de corpos aquáticos por esses poluentes? E essa mesma expansão desse sistema de saneamento, ela seria suficiente para evitar essas contaminações? Seria o nosso mundo ideal, né? Eu acho que a questão do saneamento básico no Brasil, ela é importante, não só para os contaminantes emergentes. Aliás, a questão dos contaminantes emergentes seria talvez minoritária nos benefícios que um sistema de saneamento básico, no mínimo adequado, né, poderia trazer de benefícios para o Brasil. Então, sim, se há uma melhora no sistema de tratamento de esgoto, por exemplo, a gente vai ver uma melhora nos mananciais e, portanto, uma melhora na qualidade das águas que são distribuídas para abastecimento público, oriundas desses mananciais. E quando a gente fala da expansão do sistema de saneamento básico, se ela evitaria essas contaminações? Sim, porque principalmente daqueles compostos contaminantes emergentes que são oriundos dos sistemas de esgotamento doméstico. Então, se a gente melhora a coleta e o tratamento de esgoto e a gente diminui o input deles nos mananciais, nos rios, a gente vai ver uma melhora e, portanto, dos corpos hídricos, o que beneficia toda a biota aquática e a saúde ambiental e, consequentemente, a água que a gente recebe em casa. Então, sim, o sistema de gestão de saneamento, ele traz vantagens, só traz vantagens para todos, né? Para os seres humanos e para a biota aquática como um todo. Um bom exemplo do que você falou, a gente até comentou um pouco no segundo episódio do Ambicast, que foi a respeito do péssimo hábito do brasileiro de jogar medicamento vencido obsoleto no vaso sanitário. Então, pensando principalmente no que você falou na questão do Sul, de que eles aproveitam o próprio rio que eles jogam, é muito necessário lá ter um sistema de tratamento de água mais decente do que, por exemplo, no Nordeste, no Norte, que foi que você falou que é diferente. Bom, prevenir é melhor do que remediar. Isso vale para os poluentes emergentes? Como a população pode prevenir que esses poluentes estejam presentes na água que consumimos? Existem ações simples do nosso cotidiano que podem ajudar nesse sentido? A população precisa conhecer
sobre os contaminantes emergentes, né? Se ela conhece, ela pode repensar os hábitos. Então, eu tenho falado recentemente em algumas palestras e oportunidades, tenho perguntado para as pessoas: vocês sabem de onde vem a água que chega na sua torneira? Qual é o seu manancial? Né? Qual é a fonte de água? Ela vem de um manancial subterrâneo, que aparentemente poderia ser mais protegido, ou ela vem de um manancial superficial, que em geral está mais impactado? Esse manancial recebe esgoto ou da sua cidade, da sua região, ou de outras cidades? As pessoas não sabem desse ciclo, né? Que às vezes essa coisa do soltar uma descarga e eu não tenho mais nada a ver com isso, ou colocar o lixo na rua e eu não tenho nada a ver com isso, é cultural, né? Mas pode ajudar muito nessa prevenção, porque a partir do momento que a gente sabe qual é a destinação dos nossos resíduos, né, a gente consegue cobrar e repensar o quanto isso é importante e quanto isso impacta se feito de maneira errada, como a questão, por exemplo, né, do lançamento de medicamentos vencidos no vaso sanitário. Então, é importante a gente entender que, sim, a população pode fazer muito, né, com relação à prevenção. É muito difícil a gente falar de alguns padrões de consumo, repensar os padrões de consumo, porque, na verdade, esses compostos, muitos desses novos compostos, eles foram planejados para melhorar o nosso padrão de vida. Então, as pessoas que já têm esse conforto, ela não vai querer voltar, né, ao estilo de vida de décadas e décadas atrás. Mas repensar o consumismo, mas principalmente onde é que vai parar os nossos descartes, sejam eles líquidos ou sólidos, né, é importante para a gente poder ter essa consciência de que, de alguma forma, a gente está afetando o ambiente quando a gente está com os nossos próprios hábitos, né? E se pudermos, né, reorganizar isso ou fazer um pouquinho na nossa rotina para minimizar os impactos desses resíduos no ambiente, já seria assim bastante importante para a qualidade ambiental como um todo, né? Pensando nesse sentido também, até o conhecimento da população levaria até uma pressão em termos de política Sim. pública, né, para ser implementado esses tipos de tratamento. E pensando nesse sentido, quais são as perspectivas de que esse tipo de tratamento complementar seja incluído num projeto de lei e se torne, portanto, obrigatório no país? Veja, as legislações, elas estão em constante revisão, né? Então, a partir do momento que a gente tem novos dados, que a ciência avança e etc., a gente consegue repensar a legislação. Quando a gente fala, né, no tipo de tratamento, a gente precisa criar indicadores que exijam do tratamento a remoção desses contaminantes em concentrações baixas. De certa forma, todo esse estudo ele já está sendo feito no Brasil e em vários outros países. O mais difícil é encontrar os melhores indicadores, mas, por exemplo, a nossa legislação ela já está sendo revista, alguns parâmetros já importantes do ponto de vista dos contaminantes emergentes já foram incorporados, ou pelo menos estão em processo de incorporação, que vai melhorar um pouquinho o tratamento, depois vai melhorar mais um pouquinho, e daí vai reforçar as concessionárias de água, né, e de saneamento de todo o Brasil a melhorarem o seu tratamento. Agora, veja, é muito difícil a gente falar de uma concessionária de água que investe muito no tratamento, por exemplo, mas é obrigada a captar uma água de um rio, porque é o único que passa naquela região, que tem uma qualidade muito péssima, porque outros municípios a jusante ou a montante descartam o esgoto no seu manancial, naquele manancial. Então, a ideia é que a conta a ser paga, ela não é só da concessionária. Há de se fazer toda uma implementação de bacia hidrográfica, o planejamento de bacia, o saber o que está sendo lançado, o evitar que as fontes de contaminação cheguem até esses corpos hídricos. E todo esse sistema tem que ser pensado em conjunto. Não só,
eu vou aceitar que o meu rio vai ficar para sempre contaminado desse jeito, porque ninguém vai fazer nada para melhorar o que acontece no corpo hídrico antes dele chegar aqui na minha cidade, e eu sempre vou ser obrigada a investir na tecnologia de tratamento para garantir a qualidade da água que chega na população. Isso não vai salvar a biota, por exemplo, porque daí, né, não está relacionado com o tratamento de água em efetivo, mas veja, é a questão que a gente chama da segurança hídrica, né? De se pensar em qualidade de água e quantidade de água de maneira uniforme. Pensar que isso tudo é um grande sistema hídrico e que hoje abastece Campinas, por exemplo, amanhã vai abastecer a cidade vizinha e depois a outra cidade, né? Então, como é que esse sistema de gestão, essa gestão pode ser integrada e com qualidade suficiente para garantir os usos múltiplos da água, daí não só água potável, porque a gente tem outros usos que são importantíssimos, irrigação, dessedentação de animais e tantos outros, né, que exigem uma demanda, que nem uma demanda extremamente forte por quantidade e qualidade de água. Então, é muito importante a gente pensar no sistema como um todo, mais do que na própria tecnologia de tratamento para resolver o problema, por exemplo, pontual do abastecimento público, né? Isso me veio também à cabeça, assim, a gente é acostumado a estudar o ciclo da água, que é, né, evaporação, condensação e tal. E agora a gente também tem que incluir nesse ciclo da água o próprio tratamento, né? Tanto o esgoto, que é disposto no corpo hídrico, como essa coleta que volta. Então, acaba que talvez precisaria dessa atualização no ciclo da água. Quando eu falo sobre isso, isso tem um nome técnico, né, que a gente chama, hoje o Brasil, o que a gente vive aqui é o que a gente chama tecnicamente ou cientificamente de reuso indireto, não planejado da água. Ele é um reuso porque a água do manancial está sempre sendo reutilizada, certo? Por diferentes cidades ao longo do seu curso. Ele é indireto porque essa água que a gente usa, ela volta para o rio antes de chegar na nossa casa. A gente não ingere um esgoto que foi tratado e diretamente enviado para a nossa casa. Então, ela volta para o rio, então ele é indireto e ele é não planejado. Por quê? Porque eu não quero saber o que está... A cidade anterior, a cidade amontante, não tem a preocupação de deixar o rio na qual ela captou a água, tal qual ela encontrou. Então, pensa, eu tenho uma cidade amontante, ela capta a água daquele rio, que tem uma qualidade boa, ela abastece a sua cidade, mas não trata o esgoto, e lança o esgoto, por exemplo, bruto, né, ou parcialmente tratado naquele rio, que deteriora a qualidade dessa água. A próxima cidade ajusante só tem aquele rio para abastecer. Então, ela já tem o desafio de tratar uma água que tem uma qualidade pior. Então, não há nenhum comprometimento, nenhum planejamento para que a qualidade do rio se mantenha, né, até o final do seu curso hídrico e, portanto, todas as cidades teriam o mesmo desafio tecnológico no tratamento. Então, é não planejado de água. A gente tem o reuso, que a gente chama de reuso potável direto, já é o sistema de que eu pego o esgoto, trato o esgoto por diferentes tratamentos complementares e, no final do tratamento, essa água está tão boa que eu já posso abastecer a cidade como água potável. Então, é o oposto, completamente oposto. Por quê? Porque aquele esgoto, ele é tão planejado o que está acontecendo com ele, que ele tem uma destinação tão nobre quanto o abastecimento público. Então, e ele é direto porque ele não volta para o rio, né? Então, é por isso a gente chama de reuso direto potável. Então, no Brasil hoje, realmente, essa ideia de saneamento, né, ela precisaria ser mais discutida até desde o ensino básico, para as pessoas entenderem, né, que essa questão da destinação final é importante e deve ser considerada justamente para essas cobranças de políticas públicas e etc. Dentro do que você falou, por exemplo, é permitido por lei, uma indústria, dependendo da qualidade do esgoto dela,
e do corpo hídrico que faça essa autodepuração. Então, dependendo da condição, por exemplo, um restaurante perto de um corpo hídrico, dependendo, ele pode despejar esse esgoto gerado no próprio corpo, se for comprovado que esse corpo hídrico consegue depurar, né, autodepurar esse esgoto. Mas aí eu fiquei pensando em cima do que você falou, talvez isso também não seja nem adequado, porque isso, mesmo que ele se autodepure, talvez ao longo da cadeia, né, das bacias e de todos esses encontros de rio, no final das contas, esteja prejudicando a qualidade no geral, ou não. Sim, o seu raciocínio está certíssimo. O único ponto, o agravante, é que não tem só um único restaurante. Então tem esse restaurante. Se fosse só o esgoto, o efluente dele, o rio dava conta. Mas dali 50 metros tem outro, dali 50 metros tem outro, dali 50 metros tem outro. E a legislação olha de forma individual. E, na verdade, quando a soma do coletivo vai deteriorar. Ou seja, o rio teria capacidade de autodepurar se fosse só um. Mas como são vários, ele vai recebendo e aí ele diminui a sua capacidade de autodepuração e aí acaba comprometendo a qualidade. Por isso a questão da gestão é importante, justamente para esse fato. Né? O que são as estações de tratamento de água e esgoto convencionais? Elas olham para os processos de autodepuração naturais que acontecem na natureza, reproduzem isso de forma de que a engenharia nos ajuda a trazer esse processo mais rápido para devolver água para o rio, né? Então, é basicamente isso. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, né, de que as estações de tratamento de esgoto são importantes para ajudar os rios a se autodepurarem, desde que elas funcionem. Cidades de médio porte ou grande porte, como por exemplo aqui em Uberlândia, geralmente tem um sistema de tratamento de água e esgoto mais eficiente. Aqui em Uberlândia, por exemplo, se eu não me engano, a DEMAI é a terceira melhor sistema de tratamento do Brasil. Mas só que tem as cidades pequenas também. A minha pergunta é, como é que a gente consegue conscientizar essas cidades pequenas de que pode ter um problema de poluentes emergentes no rio que eles utilizam que não tem um sistema de tratamento? Difícil. Eu estou tentando, já tem 15 anos. É importante a gente mostrar... É importante, por isso que é importante essa conscientização em todos os níveis da sociedade, desde a academia, os estudantes, depois a sociedade em si, depois as concessionárias, os gestores, né? Então, é super importante isso, porque justamente é isso, não adianta você investir. Aqui em Campinas, por exemplo, a Sanasa resolveu tomar conta do saneamento da cidade vizinha, por exemplo, que era super importante, estava despejando efluente bruto direto, bem próximo da captação da Sanasa. Então, o que ela fez? Foi lá, deu um jeito de que deixa que eu trato o seu esgoto, porque é mais barato tratar esgoto e manter a qualidade do manancial boa para tratar água do que investir pesado no tratamento de água, porque sempre vai estar sendo aportado esgoto que a cidade vizinha não está tratando. Agora, isso não pode acontecer, não dá para acontecer sempre. Quer dizer, de novo, o sistema de gestão precisa ser integrado, olhando para a qualidade da bacia como um todo, né? Porque é muito difícil, essa conscientização envolve recurso que as pessoas não veem, envolve... não traz voto, né? Porque justamente a população não cobra, né? Então acaba que a questão do saneamento básico ela ainda não é prioritária, deveria ser, né? Mas não é prioritária, e daí fica bastante difícil mesmo. Infelizmente, estamos chegando no final desse episódio, mas para encerrarmos as perguntas, gostaríamos de saber se a situação que estamos vivendo atualmente, na pandemia do Covid-19, ela pode impactar e influenciar na quantidade de poluentes emergentes que chegam nos recursos hídricos. Bom, eu responderia essa questão se eu olhasse especificamente para uma classe de contaminantes emergentes, que seriam os fármacos que hoje podem estar sendo consumidos em maiores quantidades em virtude dos tratamentos para as questões dos pacientes de Covid. Então, se a gente olhar para isso, pode ser que a gente veja um comportamento diferente da presença desses compostos nos rios. De novo, isso tudo é um reflexo do que a gente consome e como a gente descarta isso.
um outro comportamento que a gente pode associar é uma melhora em potencial, digamos assim, da qualidade dos mananciais em cidades turísticas, por exemplo, no qual não estão recebendo os turistas, têm uma capacidade de autodepuração mais fácil, porque os corpos hídricos já estavam acostumados a receber uma demanda de pessoal muito grande, que agora diminuíram, então já tem alguns trabalhos reportando algumas melhoras, né? Então, tudo isso é reflexo, né, dos padrões de vida. Então, o fato das pessoas estarem mais em casa, a gente consegue ver isso no impacto que elas trazem para os mananciais, e o fato de elas estarem consumindo, por exemplo, novos medicamentos, ou um número grande de pacientes estarem consumindo na mesma região um determinado medicamento, a gente acaba encontrando essa tendência no esgoto e, consequentemente, nos rios, por exemplo, né? Há de se lembrar, por exemplo, que me ocorreu agora a questão toda de detecção do vírus no esgoto e tentar estimar, né, a epidemiologia, usar da epidemiologia do esgoto para estimar a quantidade de pessoas infectadas ou que já tiveram contato com o vírus em determinada região. Por quê? Justamente porque essa tendência, né, de padrão de consumo, de estilo de vida, ela é refletida no esgoto e, portanto, nos corpos d'água ao redor de cada região, né? Perfeito, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, para nós está sendo um aprendizado muito bacana. E se você quiser fazer algum comentário final, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer, eu acho que esse tipo de ação de comunicação é excelente, é importantíssimo e acaba atingindo aí pessoas que a gente nem imagina. Então, eu gostaria realmente de parabenizar, saber que a questão dos contaminantes emergentes ainda não tem nada definido, então não precisa ninguém apavorar com nada, né? Eu acho que é repensar os padrões de consumo e os hábitos de vida em prol do meio ambiente, não considerando apenas a questão dos contaminantes emergentes, mas tudo que nos cerca e que reflete, né, do estilo de vida que a gente acaba reencontrando. Esse é um momento bom para fazer isso, né, que a gente está aí convidado a repensar sobre os nossos padrões e estilos de vida, e eu acho que é o momento, né, e eu gostaria realmente de novo de então agradecer demais o convite. Eu adorei, foi um prazer enorme. Obrigada. Desvendando mitos em 1 minuto. Os poluentes orgânicos persistentes, POPs, surgiram há mais de 50 anos com o caso do DDTs, por exemplo, que é um inseticida de baixo custo. Afinal, esses poluentes também podem ser considerados poluentes emergentes? Os poluentes orgânicos persistentes são compostos sintéticos resistentes à degradação e altamente estáveis, e, portanto, muito persistentes no ambiente. São tóxicos e apresentam grande capacidade para bioacumulação em organismos vivos. Já os poluentes emergentes são substâncias potencialmente tóxicas, das quais os efeitos ou a presença no ambiente são poucos conhecidos ainda. A confusão ocorre porque os efeitos de muitos POPs são poucos conhecidos ainda e, portanto, nesse sentido, podem ser considerados poluentes emergentes também. No caso dos DDTs, seus efeitos adversos no meio ambiente são bem conhecidos, portanto ele é um POP, mas não é um poluente emergente. Vale lembrar que o uso de pesticidas do tipo DDT perderam autorização para utilização agrícola no Brasil desde 1985. Desvendando mitos em 1 minuto. Gostaríamos de agradecer aos ouvintes por estar nos acompanhando, à comissão organizadora e ao Laboratório Pedagógico do Instituto de Química pela disponibilização do espaço para a gravação. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!